Seja bem-vindo para mais uma aula de bordado e pintura. Na aula de hoje nós daremos a sequência, né, a continuidade no trabalho que eu iniciei com o isopor, né, que é a técnica de isogravura. Então, eu vou colocar aqui os números, né, da aula que eu iniciei, mas na verdade são somente duas aulas anteriores a essa, as aulas são numeradas. Então, na primeira eu mostrei como é a técnica de isogravura, na segunda eu mostrei usando folhagem seca, né? E a terceira, que eu disse que eu ia passar para o tecido, então, né, que até então a gente estava usando só papel, a terceira é essa, né? Que nós estamos precisando, então, de folha seca, mas já em molde, né? O molde a gente aprendeu na aula passada. Então, se você não assistiu e puder assistir, para já chegar aqui com esses moldes, é mais legal, tá bom? Eu sugiro para que eu não precise, né? Repetir tudo e a aula ficar cansativa, né? Tá bom? Então, olha só, já tem aqui ó, 2 moldes prontos, né? E eu até disse também a importância dos moldes. Olha, essa folhinha aqui eu acabei de fazer esse molde. Agora, essa daqui, olha só, eu fiz na semana passada, olha como que essa folha já está aí enrugada, né? Ela tá toda viradinha aqui, ela já, por exemplo, não serviria para eu fazer hoje um trabalho, se fosse o caso. Por isso da importância de fazer moldes, tá bom? Mas é muito simples de se fazer isso, tá? Então, feito isso, fiz o molde, passei também, né, através do molde para minha bandejinha de isopor, né? Mostrei também alguns detalhes que eu aprofundo bastante, que eu tento fazer também marcações que me servem de guia, tá? Então, tô recapitulando rapidinho aqui. Essas marcações é para eu já fazer tanto teste no papel, mas agora vai ser muito útil também no tecido, tá bom? Então, a aula de hoje, a gente vai precisar dos materiais de pintura. Pincel, a água no copinho, as tintas que eu tiver à disposição, né? E os moldes também a gente pode usar, tá bom? Todo esse material praticamente que a gente usou na aula passada, só que hoje incluindo o tecido, tá? O tecido eu já colei ele aqui na minha prancha de Eucatex. Passei, então, aquela camadinha fina de cola, né? E espalho bem, coloco o tecido e agora eu venho posicionando para poder fazer a pintura. As tintas que eu vou usar não são importantes que sejam iguais, tá? Você pode usar aquilo que você tem, que você gosta, mas eu vou mostrar aqui. Eu vou usar o amarelo bebê, o verde maçã, o verde bandeira e esse amarelo cadmio, tá bom? Também queria dizer que o trabalho que eu vou fazer, eu vou dar uma demonstração nesse tecido, mas eu queria mostrar que isso vai ser o início de uma composição. Nessa composição, eu tô com uma outra prancheta aqui, uma outra placa de Eucatex, e eu já tenho o tamanho do tecido direitinho aqui que eu vou fazer esse desenho. Então, eu medi no papel também para ter uma ideia, né, de distribuição aqui da minha folhagem. Eu tô falando isso porque se você quiser também fazer ou num pano de prato, ou se você tiver um tecido aí que você possa usar, você também tem essa noção que eu sempre falo, a gente vai passar, mesmo que seja um bordado, né? É importante a gente sempre pensar onde eu vou colocar isso. Qual é a medida, né, a dimensão aqui que eu tenho de tecido para que eu possa trabalhar e distribuir o meu trabalho da melhor maneira possível para que fique harmônico, tá bom?
Então, olha só, eu medi e eu vi que dava num pedacinho, um quadradinho aqui, tá? Então, eu peguei a folha aqui do mesmo tamanho do tecido que eu vou usar, para poder me nortear, né? Me basear aqui com a questão do espaço mesmo, tá bom? Então, olha, eu puxei aqui, né, o galinho, tá vendo? Puxei aqui, para depois ir colocando essas folhinhas. Logo, nós teremos também flores em modelos novos, que eu vou misturar com essa composição que está sendo iniciada hoje no tecido. Então, para que o vídeo não fique tão longo, né, eu já vou passar aqui o meu verde bandeira, um pouquinho de verde bandeira aqui, tá? Eu vou mostrar. A tinta para tecido, ela não espalha tão bem quanto a outra, quanto aquela que é própria para artesanato, né? Mas a gente espalha aí como a gente consegue. Lembrando que agora, diferente da primeira aula de isogravura, a tinta ela precisa estar dentro dessa marcação que eu fiz. Eu tenho um limite aqui, né? Na aula passada eu também mostrei que eu misturo as cores para fazer esse tipo de trabalho, para dar um efeito bem bacana na folha. E eu posso fazer também as ranhuras, os veios da folha, eu posso fazer no isopor. Mas dessa vez, para essa demonstração, eu preferi não colocar os veios, tá bom? Então, olha só, eu coloquei aqui minha tinta, limpei aquela gotinha que saiu fora. Importante, né? Tá vendo que tá com um pouquinho de excesso, vamos ver como vai ficar isso no tecido. Aí, como eu fiz aquela marcação aqui que eu falei, que serve para me direcionar quando eu vou fazer no tecido, tá? Porque aí, por exemplo, se eu coloco um pontinho aqui, olha, é daqui para cima, para essa direção, para essa linha aqui, por exemplo. Então, quando eu vou posicionar, olha o que eu faço. Tá? Eu posiciono aqui perto desse pinguinho, veja a direção aqui em cima também da ponta, olha, que é onde eu marquei para ficar me servindo também como referência. Aí eu posiciono, muito cuidado nessa hora, por isso que eu pedi para treinar bastante no papel, tá bom? Que quando a gente trabalha no tecido, a gente não quer borrar, né? Então, tem que ter um pouquinho mais de coordenação. E a gente vem segurando bem firme aqui no isopor e passando levemente aqui, né? Em alguns momentos mais leve, outros um pouquinho mais pressionando essa tinta no tecido, tá bom? Aí eu vou também fazer isso nessa outra prancheta que eu falei, né? Que vai ser uma composição que a gente vai dar continuidade na aula que vem. Vou fazer aqui essa demonstração. Pegar mais uma folhinha também, bonita aqui, para mostrar. Tá? Então, essa daqui, como eu coloquei excesso de tinta, ela ficou bem preenchida. Agora eu vou utilizar a mesma, não vou nem limpar, tá? Eu vou utilizar a mesma e colocar a minha tinta aqui, verde maçã. Espalho bem, tá? Então, quando a gente não coloca excesso de tinta, aí o que vai acontecer? A tinta, ela vai ficar com aquele efeito do isopor, sabe? Que a gente viu na aula passada. Alguns pontinhos ficam até esbranquiçados, fica bem bonito. Mas nesse aqui, primeiro exemplo que eu dei, eu coloquei o excesso, tá? Então, olha só, acabei de passar aqui
Preencher aqui o que ficou faltando. Tá? E se ficar algum detalhezinho que você quer melhorar, depois você pode vir com o pincel, depois você passou pro tecido também, tá? Aqui, ó, meu pinguinho de referência, vou colocar aqui do ladinho. Tá? Já ficou aí mais interessante, né? Então, a gente vai brincando aí, por isso que eu falei, façam os testes no tecido, no papel primeiro, porque aí você já vê o efeito que faz, a mistura de cores. Na aula passada eu misturei até o vermelho, misturei, né, outras tonalidades de verde e ficou bem bacana. Eu, pelo menos, gostei bastante, tá bom? Então, vou mostrar também aqui o que mais que a gente pode fazer agora utilizando o molde e não utilizando o isopor, tá bom? Com o molde, vou pegar esse maior aqui e fazer. Com o molde eu também consigo fazer isso aqui, ó, para liberar meu espaço, tá? Eu posso segurar bem aqui. Agora eu tô com o amarelinho, tá vendo? Peguei até muito. Esse amarelinho vai ser claro, então eu posso também, olha, passar. Vai tremer um pouquinho a câmera, que eu tô com um suporte improvisado de celular. Mas eu posso ir passando assim, ó, pegando o meu molde, seguro firme e venho passando aqui até em cima do molde, não tem problema. Depois ou eu faço outro, ou eu deixo secar, tá? Espalha bem essa tinta. Eu acho que fica bem legal também, são as invenções, né? As coisas que a gente vai criando aí. É sempre de dentro pra fora. Se tentar fazer o contrário, fica estranho, mas pode tentar aí também, tá bom? Aí, com o meu pincel ainda sujo, que eu vou fazer, deixa eu completar a volta aqui. Tá? Eu vou pegar um pouquinho desse outro amarelo, tá? É esse amarelo aqui, esse amarelo que eu falei aqui pra vocês. Eu vou misturar, fazendo o mesmo movimento. Posicionar, saiu da posição, tem que segurar firme, né? Que ele não tá preso. Ó, agora é só de levinho, só... essa misturinha. Se eu quiser que fique aparecendo o risco, eu deixo, senão eu venho suavizando aqui com o pincel, tá bom? Isso a gente pode fazer pensando já no pano que a gente vai utilizar, né? Dá pra fazer em volta das outras coisas que a gente vai fazer também. Das outras... a gente vai fazer um pouquinho por vez, né? Tá? Então, hoje é a parte das folhas. Então, o que você pode fazer aí? Escolher o seu tecido, pega para a medida, né? Que eu falei a importância de ter uma medida para você distribuir bem o seu desenho. E aí, tendo isso, olha que bonitinho que fica. Agora, eu posso pegar um pincel fino, que esse daqui é o filete, né? Eu posso pegar a cor que eu quiser, posso pegar esse mais clarinho ou mais escuro
e fazer aqui uma bordinha e puxando pra dentro. Ou também, se quiser usar o pincel maior também, não tem problema. Eu não queria só que saísse de dentro do espaço que a gente delimitou aí com esse contorno de fora, né? Tá, e aí, se você quiser preencher tudo, você preenche. Se você quiser fazer só as marcações aí dos veios da folha, você pode também. Tá? Mas, o que eu vou dizer? Para a próxima aula, que a gente vai trabalhar com bordado, se você quiser deixar alguma folhinha desse jeito aqui, sem detalhes, é legal, porque assim a gente consegue trabalhar com as linhas, tá bom? Então, aqui eu só tô dando esses exemplos do que a gente pode fazer. Mas, para a composição que eu vou passar a sequência aqui, é legal ter uma assim, tá? Pode ser de qualquer tonalidade, uma ou mais, né? Depende se você quiser fazer várias folhas no mesmo pano, tá? Então, aqui, nessa daqui também, eu tô passando aqui de levinho e falando, não dá pra ser muito rápido, mas eu vou passar agora pro outro que eu falei que vai ser o que eu vou utilizar e vou mostrar a fotografia aqui no final do vídeo, tá bom? Então, aqui, se eu quiser fazer só o veio, né, eu venho e já faço aqui o desenho. Agora, se eu quiser preencher de verde essa folha, também, tá? Então, isso aqui é gosto, é criatividade, né? Tô numa posição bem ruim aqui pra fazer isso agora. Particularmente, eu acho que essa parte aqui dos veios vai ficar mais bonito no bordado. Que a gente agora tem feito isso, né? Essa mistura de artes, né? Um pouco bordado, um pouco tinta. A gente mistura tudo e compõe aí do nosso gosto, tá bom? Tá, então, agora vocês já vão ver a minha fotografia, né? Que já chegamos no final desse vídeo. Espero que você tenha gostado, que você tenha bastante liberdade aí de criação, tá bom? E que, se possível, né, que você venha com o seu tecido já prontinho para a próxima aula a gente dar continuidade com o bordado, tá bom? Então, muito obrigada pela companhia. Se você gostou do vídeo e quiser dar uma curtida para eu saber também que você está gostando, que você está conseguindo fazer, pode deixar comentários também no canal, tá bom? E nos encontramos então na próxima oficina. Muito obrigada e até a próxima aula. Um abraço.